Ah, o Hermes é muito gostoso. Mas vamos falar do Dragão, né? O Atlético vai estrear contra o Anápolis nesse jogo. A gente falava de rodízio há pouco do Vila. Eu queria ver o que você pensa nisso em relação ao Atlético, o Emerson. Você gostaria que o Lacerda fincasse pé num time e trabalhasse com ele para tentar desenvolver essa equipe? Ou você acha que o mais prudente era ele ir fazendo esse rodízio também, para ele conhecendo o elenco inteiro, para todo mundo ter oportunidades, e claro, para não desgastar tanto? Que estratégia. Matou? Não, matei nada, tá aqui me Ah, enchendo o não. saco, já já vai ver só. Como é que você adotaria como estratégia para esse início, para essa primeira fase do Campeonato Goiano? 8 jogos, 12 times classificam os 8 primeiros colocados. Geli, eu já colocaria o time titular para jogar, até para firmar uma base do time na competição. Se for fazer rodízio, um rodízio muito pontual de uma posição ou outra, eu acho que nos treinamentos dá para o Lacerda conhecer características, conhecer estilo de jogo de cada jogador. Não vejo que, para quem quer ali recuperar o estandarte de título, do título de campeão goiano, não acho saudável começar com rodízio, começar com um time se conhecendo durante os jogos. Eu acho que para isso existem os treinamentos. Eu acho que o Lacerda, o treino do Atlético é um treino bastante forçado, é bem focado. Eu acho que por ali o Lacerda já consegue conhecer ali os seus jogadores, mas eu acho que quando o jogo é de campeonato, eu acho que tem que ser o time titular, é o que ele tem de melhor. E se for fazer rodízios, muito pontual em uma posição ou outra para não prejudicar a equipe. Aqui até o Guilherme faz uma pergunta. Lê aí pra gente, o Gado, você que tá de óculos, e já Olha, responde para ele. ele perguntou o seguinte, o Guilherme: Lacerda escalou Nathan Felipe no lugar do Tito. Faz sentido? Tito terminou bem a Série B, isso pode perder elenco? Permite a resposta? Claro. Então, a escalação do Nathan Felipe no lugar do Tito seria, na minha humilde opinião, apenas uma questão de teste inicial. Sim. Ou até uma adaptação inicial do jogador para ele entender o esquema tático do time titular. Porque o Tito, para mim, é o titular. Indiscutivelmente, ele é o titular. Porém, pode ter havido alguma coisa nesse período, às vezes até uma simples gripe ou alguma coisa assim, e fala assim, alguma coisa do próprio jogador que tenha feito a necessidade dele iniciar como um reserva, e aí o Nathan Felipe ser utilizado ali. Não vejo isso como algo grave, até seria natural por necessidades do elenco, entendeu? Pode ser que seja uma necessidade ali do momento, o Tito pode ter sentido alguma coisa, ou até mesmo o Nathan Felipe está num físico mais interessante para o momento, o Tito está numa pré-temporada, então tudo isso pode impactar, tá? Mas para mim o Tito segue como titular. O próprio Lacerda, né, quando ele concedeu entrevista aqui ao Futebol 62, ele elogiou demais o Tito, demais. Diz que o Tito tinha ajudado, o Tito e o Adriano, né, foram 2 jogadores que chegaram já depois que o Lacerda estava, e eles ajudaram muito o Atlético a encontrar uma estabilidade defensiva. Então, assim, Guilherme, eu acredito que é apenas um teste, também imagino. Ou é um teste, ou às vezes algum desgaste do Tito, mas eu não acredito assim que por escolha do Lacerda, o Natan, que chegou, inclusive foi anunciado, né, foi oficializado pelo Atlético, que o Natan vai ganhar a posição do Tito. Não nesse momento inicial agora, certo? E você, Ana, você gostaria de ver o Atlético fazendo esse rodízio, ou como diz o Emerson, apenas um rodízio bastante pontual, se for acontecer? Qual o caminho o Lacerda deve seguir nessa primeira fase do Goiano? Porque eu acho que o objetivo da primeira fase, já que ela vale muito pouco, é ela pelo menos criar um time forte para o que vem depois dela. Eu acho que é o máximo que a primeira fase pode entregar ao Atlético, é ter um time construído depois dela, ou pelo menos bem encaminhado. Porque depois dela é o que vem de importante na competição, na temporada, vamos dizer. Vem a decisão do Goiano, vem a Copa do Brasil, vem a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, como que você acha que o Lacerda deveria aproveitar essa primeira fase do Goiano aí no Atlético? Tá mudo.
O vizinho resolveu fazer obra aqui, aí eu mutei o microfone. Eu vou manter a minha coerência até do que nós estávamos falando no outro bloco. Não gosto do rodízio, mas ele se faz necessário. E conhecendo o estilo do Lacerda, ele vai fazer. Ele fez isso no Campeonato Goiano passado. E o Lacerda é o treinador no Campeonato Goiano que nós mais temos base do que ele pode fazer. O Lacerda entrou com uma escalação meio alternativa já nas quartas de final ano passado. Então não me surpreende algumas coisas controversas surgirem, né, da cabeça do treinador. Mas entendo e respeito. Mas sigo que eu queria muito que os 11 fossem definidos. Mas parece, por exemplo, que o Guilherme aqui ficou um pouco assustado, né, com essa escalação do Nathan Felipe. É normal em época de pré-temporada essa alternativa, porque é aí que vai dar ao próprio Lacerda o que ele pode contar com o grupo. Será que o Nathan casa ali com o Adriano? Ou fica uma dupla lenta, uma dupla que deixa muito espaço? Completamente normal. Cito aqui até o exemplo que ele escalou hoje de meio campo, com Igor Henrique, Lima e Jader. Nossa, esse meio aí é pro Lacerda nunca mais ser chamado de retranqueiro na vida dele. A palavra é uma ofensa. Obviamente, ele não vai entrar com essa escalação, mas ele quis testar, ver o que geraria nos jogadores. Mas, resumindo tudo isso, Gerli, com certeza vai ter esse rodízio. O Atlético me preocupa mais, porque eu não vejo o elenco do Atlético tão robusto assim para rodízios. Vai acabar entrando mais meninos, mais garotos. Até o momento, sem mais contratações, o Atlético contratou mais, porém dispensou mais também. Então, o rodízio no Atlético se torna até mais preocupante. Mas eu acho que se o Lacerda começar a inventar demais com rodízio, o Adson não gosta desse tipo de invenção, não. Se ele cometer os mesmos vacilos que ele cometeu lá no Campeonato Goiano do ano passado, eu acho que, se brincar, a casa dele cai antes de terminar o Goiano. Olha, as contratações que o Adson fez para esse ano 2026, elas dão margem para que o Atlético não precise obrigatoriamente ficar fazendo esse rodízio. São poucos jogadores mais veteranos, tem muitos jogadores com idade baixa, idade jovem, que conseguem ter um bom rendimento a longo prazo. Claro que durante o jogo, dependendo do desgaste, você vai mudando no segundo tempo, vai avaliando fisicamente os jogadores, fazendo pequenos ajustes aqui e ali, mas pelo que foi visto das contratações, eu vejo que o time tem muitos jovens que conseguem ter um rendimento longo. E aí você pode ir revezando justamente esses mais veteranos, como o próprio Igor Henrique, né, que pode necessariamente ter necessidade de, às vezes, ter uma substituição em segundo tempo. Você pode ir revezando ali, às vezes, a zaga, dependendo do rendimento físico deles. Pode fazer esse rodízio, mas pontual, bem pontual. E certamente que esse rodízio, se for feito, ele precisa ser alinhado do técnico com a própria direção, porque o Adson tem por costume gostar de manter um time titular, principalmente quando o time está indo bem, quando o time está tendo um bom rendimento. Então, eu vejo muito isso e é importante que isso seja analisado nesse começo de campeonato. Com certeza isso vai ser tratado entre diretoria e comissão técnica, né? Não imagino que seja uma situação abrupta, eu vou fazer assim, pronto. Até porque o Lacerda nunca teve esse posicionamento em relação ao Adson, né? O Lacerda sempre ouviu muito o Adson, e ele deixa isso muito claro, inclusive nas entrevistas. Sim, Ana? Eu gosto sempre de exemplificar para os torcedores o que nós estamos falando. Eu lembrei aqui mais de uma escalação do Lacerda que surpreendeu. Final do Campeonato Goiano contra o Anápolis no jogo de volta, ele deixa o Poveda no banco por opção. Mas ali ele já não estava poupando, né, Ana? Ali era não, foi justamente, mas nas características do Lacerda de gostar de variar a equipe. E eu acho muito provável que ele faça essas variações, sabe? Eu acho muito provável. Mas imagino que ele vai pegar a permissão antes com o Adson, para não ser uma variação só por conta dele.
Pelo menos é assim que eu vejo essa situação. Seguindo no Atlético, né, o Atlético anunciou oficialmente a chegada do Nathan Felipe, a gente já havia trazido essa notícia para você, torcedor, aqui no Futebol 62, e montou um meio campo sem o Giovani. Aí eu queria ver uma situação com vocês. O Giovani na academia hoje. Então ele montou um meio campo com o Igor Henrique, o Lima e o Jader. Até o Alício, que sempre participa conosco aqui no Futebol 62, torcedor atleticano, ele falou assim: Eliezer, isso não mostra que o meio campo do Atlético tem poucos homens? E eu queria justamente tratar disso com vocês, Emerson, essa escalação. E ele ter que. Eu falo porque o Igor Henrique, outro dia, ele estava jogando de 9 no Vila. No ano 24, ele jogou de 9 no Vila, de 9, de 10, e agora nessa formação aí de 5. É claro que o Giovani pode jogar, ficar bem e jogar, mas essa necessidade de talvez até ter que puxar o Igor Henrique para primeiro volante, ela não mostra uma fragilidade do elenco do Atlético nesse setor? Eu não vejo assim como uma fragilidade em si. Eu acho que é um trabalho inicial, né? O Adson mesmo disse, né, que vai trazer mais 2, 3 nomes aí, agora no começo do ano. Eu vejo que é um elenco em formação, né? E o Atlético ainda vai trazer esses nomes ainda. A real cara do Atlético vai vir ali no final, né? Mais para o final da temporada ali do Goianão, onde os estaduais acabam e o Atlético vai acabar fazendo, né? Buscando ali jogadores do interior, do Paulista, né? Que sempre aparecem bons jogadores dos campeonatos do Sul, até mesmo do Nordeste. O Adson sempre traz nomes para essa época. Já no começo é um elenco curto, né? Mas é um elenco para Goianão. Tive informações que o Adson não quer gastar muito no Goianão. Ele quer um orçamento enxuto para poder ter forças para o Brasileirão da Série B, porque o principal objetivo do Atlético é o acesso, né? É pisar lá na Série A, é onde faz um clube ter renda, ter dinheiro, que dá fôlego ao clube. Goianão, ele é só para mérito esportivo mesmo, porque para financeiro ele é irrisório para o clube. Então o Adson vai economizar bastante, é um elenco curto, mas eu não vejo tão crítico assim. Eu acho que dá para o Atlético ir se virando, igual o Gader disse, trouxe jogadores jovens aí que podem aí dar sustentação ao time, mas o que fica preocupante, Gerny, é já no começo da temporada o jogador já mostrar ali que está com algum indício, ficando fora de treinamento. Isso não é normal, é coisa da idade, né, do jogador, mas vamos torcer para que não seja nada grave. Mas eu acho que é coisa normal esse elenco mais reduzido, eu acho que o Atlético ele vai conseguir suprir essas necessidades que foram aparecendo durante o Campeonato Goiano e depois se reforçando para a Série B. E você, Gader, você vê o Atlético com necessidades ali nesse setor de meio campo? Dá para levar o Goiano tranquilo, só com o que o Atlético tem ali para aquele setor? Como é que você vê isso? Olha, o Adson certamente vai dar uma boa sacudida aí no time a partir da virada de Goianão para a Série B. Isso é natural, dependendo do rendimento que o time tiver ali no Goianão, haverão algumas contratações, devem chegar um outro nome, principalmente vindos do Campeonato Paulista. E claro, o Adson também não é bobo, ele vai analisar até os jogos aqui dentro do Campeonato Goiano, porque pode um ou outro jogador se destacar aqui e o Adson pode buscar como opção para a Série B. Mas, no momento, eu acredito que o Atlético está com o seu elenco voltado para o Goianão até de forma razoável. Eu não vejo tanta fragilidade assim, não. Até por um equilíbrio que o Atlético vai ter, né? É natural que haja uma tentativa de manutenção do desgaste físico. Esse começo de temporada, os jogadores precisam pegar ritmo. Isso exige um certo tempo, uns 2, 3 jogos para ter aquele ritmo, né? É natural que isso aconteça. E há aquela avaliação física constante nesse começo para evitar possíveis lesões. O Emerson levantou uma bola interessante, porque a gente já tem aí algumas mudanças logo de saída que a gente fica meio curioso, né, para entender. Até essa própria mudança ali do Nathan no lugar do Tito.
A gente tem que entender se foi uma questão física, ou é uma opção de treino, uma opção tática para testes, tem que entender o que está acontecendo. Mas acredito que o Atlético, até para esse Goianão, nesse momento eu vejo com uma certa tranquilidade. Eu me sinto mais confortável com as peças que chegaram, as poucas que ficaram. Eu me sinto confortável para esse Goianão. Agora, tudo vai depender do rendimento dentro de campo. E você, Ana, você vê o Atlético com nomes, com boa capacidade nesse meio campo, ou é um setor deficiente para o Atlético nesse início de temporada? Gerli, falta jogador. Até por essa escalação a gente observa isso. O Adson pode alegar que está poupando dinheiro para o Campeonato Brasileiro e afins, e até pela demora em anunciar jogadores, acho que a informação bate. Só que eu penso da seguinte maneira: a grande dificuldade do Atlético nas últimas temporadas foi justamente a segunda janela. Foi onde o Adson acabou se perdendo e não conseguindo corrigir alguns pontos frágeis que o Atlético estava enfrentando. Talvez deixar essas contratações para o pós-campeonato goiano ou até mesmo durante o campeonato seja um pouco arriscado. Seja um pouco arriscado. Mas, enfim, eu tenho esse receio e precisa de mais jogadores, principalmente para o meio de campo. Supondo aqui, obviamente eu não acredito em uma escalação com Igor Henrique, Lima e Jader. Mas, se o Giovani não puder jogar, o Netinho não for liberado pelo Água Santa para o Campeonato Goiano, não tem esse primeiro volante. O Igor Henrique vai precisar fazer ali, essa função. Aí não tem novamente o segundo volante. Gira, aí a gente entende o que é que o Lacerda está prevendo. Não ter as opções para um meio de campo em que ele acredita, com marcação, ofensividade, a transição e tudo mais. Vamos relembrar aqui quem que o Atlético tem para esse setor, para todo o meio campo. Tem o Giovani, o Igor Henrique, o Lima, o Jader, o Netinho tem esse imbróglio aí, né, de vir ou não agora no Goiano. Quem mais que o Atlético tem para esse setor? Tem o Ariel. Tem o Ariel, que é um meia, que ficou, né? E acabou, né? Acho que só. Eu acho na pior das hipóteses, o Atlético tem que trazer pelo menos um outro primeiro volante. Pelo menos um outro primeiro volante. E tem o Jean Dias. O Jean não é daí, né? Não, mas ali, coitado, se precisar dele no gol, o Lacerda descarna ele. É o Severino, né? Você não acha que falta homens para esse meio, Gader? Assim, te repetindo, nós conseguimos listar aqui 5 jogadores para o setor de meio campo. Assim, se você olhar como um elenco, pensando em toda a temporada, realmente a gente vê uma necessidade ali de contratação. O complicado é você trazer jogadores agora, inflar elenco e às vezes não ter rendimento, ou até mesmo espaço para esses jogadores, pode, né, acabar gerando um gasto que às vezes pode ser até problemático ou desnecessário. Eu entendo que com esses jogadores, é como vocês falaram, até a Ana falou, talvez um primeiro volante seja interessante chegar para ter um substituto ali, né, naquela volância em caso de necessidade. Mas eu entendo também a visão de que você mantém um elenco enxuto, mas bem preparado para tentar disputar esse início de temporada pelo Goianão. Falar como aquele desejo, igual o Alício comentou ali, ó, não quer gastar, mas quer ganhar o Goianão. A gente tem que entender até onde vai, né? Até onde você consegue esticar para poder alcançar seus objetivos. O Watson tentou trazer um elenco competitivo, porém o elenco é enxuto. Aí vai ter que ter cuidado com questões físicas, lesões, mudanças, e sim, o elenco é enxuto, talvez necessitasse de mais jogadores aí no decorrer, né, do Goianão, principalmente no meio de campo, mas isso deve acontecer, a gente já viu isso acontecer em outros momentos com o Atlético. Se houver necessidade, certamente o Watson vai atrás. Mas Gado, eu vejo o Goianão um tiro muito curto. Exatamente. Assim, é um campeonato assim, de 70 dias.
ele é bem, e agora é bem reduzido do jeito que tá. Eu acredito, assim, que eu acho que o planejamento que o Adson tá fazendo, eu acho correto. É igual o rapaz disse aqui, né? Quer ganhar o Goianão, mas não quer gastar. Eu vejo que o Adson faz bem, porque do que adianta gastar agora no Goianão, aí acaba o Campeonato Paulista, boas peças disponíveis no mercado, e o Adson ter gastado todo o orçamento já no início do ano. Eu acho que não é bem assim, é tudo questão de gestão. Eu acho que o Atlético está competitivo para o Campeonato Goiano. É um tiro muito curto. Se eu não me engano, são 11 jogos. Coisa Não, assim, 14, né? 14 é um tiro. Para quem chegar na final, 14. Então, é um tiro muito curto. Eu acho que são 70 dias aí. Talvez aí mais um primeiro volante aí já reforce. Não dá 70, não. Que dia que Dá acaba não, né? o campeonato? Não, acho que é 3 de março, não é? 7 de março, a final do Goiano. É 7. Ele não dá 60. Aí, né? Muito curto o campeonato. Ainda mais com esses jogadores jovens que o Atlético trouxe aí. Mas vamos ver, né? Mas igual vocês falaram, o ideal é trazer mais pelo menos um primeiro volante aí para compor esse meio de campo aí. Nas demais posições, eu acho que o Atlético tá bem servido para um campeonato goiano, mas um volante aí cairia bem, sim. É isso aí.